Eu decidi largar, abandonar, desfazer, desapegar da rede social. Dama Maridez. Bom, o assunto de hoje eu quero falar sobre o verdadeiro sentido sobre solitude. Ultimamente eu estou refletindo muito sobre essa questão de solitude, sobre desapego emocional, estar bem com você mesma. E eu tô andando praticando estar mais comigo mesma, de apreciar a sua própria companhia. Assim, eu não tenho problema em estar sozinha. Por exemplo, agora, nesse momento, uma segunda-feira, 8 da manhã, e eu tô aqui sozinha no meu quarto e eu amo esse momento. Eu amo essa manhã tranquila, sozinha, no meu cantinho, com o meu cafezinho. É o melhor momento da minha vida. Só que eu comecei a reparar que tem algumas coisas que eu faço pra apreciar a minha própria companhia ou de autocuidado, só que no fim parece que aquilo não tá me preenchendo. Eu entendi que completude vem de mim mesma. No Instagram também, né, hoje em dia tem bastante conteúdo sobre estar sozinha, né, de ter o momento sozinha. Então, eu amo aqueles vídeos de mulheres, sabe, preparando um banho, depois um jantarzinho, e depois com skincare, lendo livro, com a luz bem calma, sabe? Eu amo aqueles vídeos, eu amo esse tipo de conteúdo e eu me sinto inspirada, eu sinto bem aqui assistindo aquele vídeo, então comecei a fazer as coisas por mim, pra mim, sozinha, como, por exemplo, um banho especial, né, que eu coloco as velas, encho a minha banheira e fica naquele vibe bem gostoso, sabe, relaxante, ou, por exemplo, uma noite de cinema, preparo minha bebida, um docinho, salgadinho e fico assistindo série, filme que eu gosto. Inclusive, semana passada até fui no cinema sozinha. Enfim, eu tô fazendo várias coisas sozinha, porém, uma coisa que eu comecei a reparar, que por mais que eu faça essas coisas, por mais que eu tiro esse momento comigo mesma e eu não sinto que eu consigo ficar bem comigo mesma, parece que não tava me preenchendo de verdade, sabe? Tipo, parece que no momento tô curtindo, tá legal, é gostoso, só que chega numa hora que eu fico, meu Deus, ainda tô sentindo um vazio, sabe? Ainda não tô sentindo completa. Aí eu comecei a reparar que o que tá me gerando, o que tá me causando essa sensação de vazio, sabe? E outra coisa também, juntando com esse ponto sobre solitude, eu comecei a reparar também uma outra coisa que tava me incomodando, que é sobre o uso do meu rede social. Eu sempre tive noção, né, sobre o quanto que eu perco tempo usando rede social. Eu até coloquei o tempo de uso, sabe, o limite no tempo de uso em cada rede social, tipo no Instagram, no TikTok, pra não ultrapassar isso, de não ficar muito tempo. Só que, né, quando tô tão à toa assim, eu acabo passando um pouco desse tempo, sabe? E esses tempos atrás eu tive conversa com meu namorado, né, sobre relação à postagem no Instagram. Decidimos manter mais privado sobre a nossa vida, sabe? Não só relação a relacionamento, mas no modo geral. Eu comecei a reparar o quanto que o uso de rede social estava me fazendo viver menos a vida real, sabe? Uma coisa que reparei, que eu descobri dentro de mim. No momento que eu senti que eu estava usando muito rede social, eu decidi parar de usar o rede social. Pelo menos um dia, tentar usar menos de meia hora, ou tentar não usar o máximo possível, sabe? De não entrar o máximo possível na rede social. Então eu decidi viver a vida, né? Viver só pro viver, sem pensar em postar no stories, enfim, essas coisas. E uma coisa que eu reparei com isso é que quando eu não registrava o momento pra postar no Instagram, parece que aquele momento que eu vivi não valia a pena. Parece que eu não vivi aquilo, sabe? Eu sei que é muito bizarro, mas parece que se eu não postar aquilo que eu vivi, aquilo que eu, né, passei, parece que não existia. É muito bizarro isso. Quando eu senti que, nossa, eu quero postar, essa vontade de eu quero postar, quando eu aprofundei o porquê que eu quero postar aquilo, eu cheguei num ponto que eu queria mostrar pra todo mundo que eu vivi, eu tô vivendo aquilo que eu tô postando. Então, se eu não postar, parece que eu não vivi aquilo. Bizarro, né? Bizarro. No momento que eu entendi isso dentro de mim, eu senti o nível do problema que minha consciência estava. Então, tudo que eu vivia, todas as coisas incríveis que acontecia, eu queria compartilhar, eu queria postar. É legal sim compartilhar os momentos legais, né, para registrar esses momentos legais para eu mesma poder rever.
Só que tem algumas coisas que eu comecei a pensar que não precisava disso, sabe? Não preciso expor pra mostrar pra todo mundo e só deixar comigo mesma, sabe? No meu celular. Daí minha mente deu uma assim, vrum, né? Daí eu realmente entendi o quão dependente, quão apegada eu estava com a rede social também. Então, daí, né, juntando tudo isso, cheguei no ponto que eu não estava vivendo o momento presente da vida, porque alguns momentos eu só estava dentro do celular, dentro da rede social, ou eu estava vivendo, sim, aquele momento, né, um momento de solitude, um momento com meu namorado, um momento com minhas amigas, só que eu não estava 100% presente. Eu tirava fotos, eu registrava as coisas pra postar no stories, então, tipo, o meu foco não estava totalmente naquele momento, sabe? E se parar pra pensar, não sei se é com vocês também, mas quando eu tô de fato vivendo o momento, quando eu tô totalmente dentro do momento, eu nem pego o celular. Eu nem registro isso. Aí depois, quando acaba tudo, eu penso, poxa, eu nem tirei foto, poxa, eu nem, né, gravei, nem nada. Por quê? Porque eu tava tão presente naquele momento que eu nem cogitei, assim, de pensar em tirar foto, de registrar, sabe, essas coisas. Porque eu tava vivendo aquele momento. Então, resumindo tudo, eu decidi, de fato, me desapegar do rede social, tipo, não cortar totalmente, porque querendo ou não, eu gosto de Instagram, porque tem muitos conteúdos que realmente me inspiro, que me sinto bem vendo, sabe? E eu sei que tudo é equilíbrio, só tem que aprender a usar de forma adequada. Então, no momento agora, eu reconheci que eu preciso me desapegar até eu conseguir ter esse equilíbrio de uso, de saber usar de forma adequada. No momento, eu sei que eu tô no total dependência, totalmente viciada na rede social, porque é muito automático eu pegar no celular, abrir e clicar no Instagram, clicar no TikTok. É tão automático que eu às vezes fico tipo, meu Deus, cliquei de novo. Nossa, meu Deus, eu tô dentro de novo. É muito bizarro isso. Tipo, eu sei que eu não quero isso, porque eu sei que isso não faz bem pra mim. Só que acho que é hábito, né? É algo que eu tô desde sei lá quantos anos tendo convívio com a rede social. Então, se torna tão automático que meu corpo, né? Minha mente escolhe entrar no Instagram, no TikTok, assim, de forma muito inconsciente. Então, agora no momento, eu sei que eu preciso mudar esse hábito, cortar esse vício. Tudo isso não é só para cortar o vício em si, e que tudo isso no final resulta no meu completude. Quanto mais eu estiver viciada em rede social, fora esse tempo que eu perco usando rede social, os problemas que ele causa não é só sobre perca de tempo, mas o quanto que a gente cria as coisas dentro da nossa cabeça, tipo expectativas, ilusões da vida. E essas expectativas e ilusões que a gente cria na mente, quando a gente de fato cai na nossa realidade, né? Quando a gente cai a ficha sobre a realidade que estamos vivendo, a gente se sente decepcionado em muitas coisas. Por exemplo, na rede social a gente consegue ver a vida de outras pessoas. É tipo, ver, entre aspas, né? Momentos incríveis e bonitos da vida de outras pessoas. Aí você cria um certo desejo, né? Expectativa de, nossa, eu quero ter essa vida. Nossa, eu quero viver esse momento também. Só que daí quando você cai a ficha na sua realidade, né? Agora, nessa sua vida, você vê que não é aquilo que você tá vivendo. E logo você se decepciona. Aí gera aquele desânimo, ansiedade. Todo mundo sabe que rede social não é 100% verdade. Você mesmo posta, são coisas boas, momentos legais. Então, o perigo do rede social não é sobre o quanto tempo que você perde enquanto você tá lá scrollando a tela, mas as coisas que você cria dentro de você, como expectativas e ilusões de que se eu tivesse essa vida, seria feliz. Nossa, se eu pudesse viajar. Nossa, se tivesse essa vida, eu seria feliz. Esse tipo de pensamento é o perigo que traz mais desgosto na sua própria vida, que te faz sentir mais vazia, mais incompleta. Quantas vezes você já viu algumas postagens das pessoas viajando e se sentiu isso? Nossa, se eu pudesse viajar, nossa, seria tão bom. Eu seria tão feliz. Ou até de relacionamento também, vendo vídeos de casal, falando, nossa, é tão bonitinho, nossa, é tão legal ter um companheiro assim, companheira assim, esse tipo de relacionamento. E você queria isso na sua cabeça e você fica comparando com a sua realidade e se sente mal, entende? Então, por isso também eu comecei a sentir a necessidade de me desapegar o quanto mais rápido possível do rede social, para assim eu poder viver de verdade o máximo a minha vida de verdade, sabe? A minha realidade. Voltando sobre o assunto da solitude, eu reconheci que eu não estava me sentindo bem, assim, completa de verdade, mesmo fazendo as coisas,
era justamente porque não estava totalmente presente naquele momento. Tipo, eu fazia banho bem caprichado, eu fazia skincare, né, tirava um tempo, assim, do cinema e tudo mais, só que no fundo ainda pensava nas coisas, sabe? Tipo, nossa, eu queria que fosse desse jeito, eu queria tal coisa, eu queria estar em tal lugar, sabe? Eu não estava totalmente naquele momento, então, de alguma forma, em algum lugar, ainda sentia um certo desconforto ou insatisfação, sabe? Parece que eu tava fazendo tudo aquilo de forma muito superficial, esteticamente bonito. E enquanto você faz as coisas sem estar presente no momento, sem estar de fato apreciando cada coisa de cada momento, não adianta fazer. É uma coisa que me sinto muito mal vendo, as pessoas que vivem uma vida tão bom, viajando, tendo coisas assim, e mesmo assim continuam reclamando da vida, sabe? Aí é o maior exemplo de que não importa o que você tem, onde você está, onde você foi, e que sempre no final você vai sentir vazio, sempre no final você se sentir insatisfeita, incompleta. Então, a questão não é sobre o que você precisa fazer, o quanto que você precisa ter um momento de solitude. Nada adianta se você não estiver presente. E estar presente parece fácil, só que não é tão fácil. Ontem foi o dia que menos usei o rede social. Deixa eu ver quanto tempo que eu usei. O rede social que eu mais uso é Instagram. Ontem eu usei o Instagram meia hora só. TikTok, 16 minutos. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. E não foi fácil, tá, gente? Toda hora eu tava querendo entrar. Só que aí eu lembrava, isso é distração. Que se eu clicar nisso, eu vou me distrair do presente. E assim eu me segurei e consegui. Nossa, juro, gente, estar presente é tão difícil. Eu entendi que eu acabo entrando no Instagram ou no TikTok, buscando essa distração, porque eu não aguento ficar no tédio. E o tédio é o quê? É presente. E ficar no presente, no mundo de hoje, que tem 1000 distrações, se você também é viciado em rede social, vai ser um tédio. É a mesma coisa te tirar o celular agora. Você vai olhar pra janela, você vai olhar pro lado, pro outro lado, e você fala, mano, o que eu vou fazer agora? Que chato. Isso é estar presente. E ontem eu me dei esse momento de presente. E o que aconteceu? Que eu não aguentei ficar em casa. Eu não aguentei ficar em casa sozinha, porque eu comecei a me sentir muito mal, muito triste, muito chato. Então eu fiquei, bom, vou fazer alguma coisa. Daí as coisas que passam na minha cabeça que eu queria fazer era treinar. Então eu fui treinar, depois fui pro sauna. Depois eu fiquei, bom, eu não tô com vontade de voltar pra casa e ficar também de novo sozinha no quarto. Então eu decidi sair um pouco e fui pra praia. Só, tipo, dirigindo mesmo e apreciando pela janela. Depois cheguei em casa, fiz a janta também. Enfim, foi um dia bem produtivo. E parece que alguma coisa destravou dentro de mim. Estar presente no começo, enquanto você ainda tem esse apego às distrações, não vai ser fácil, não vai ser legal, não vai ser maravilhoso. E pelo contrário, na verdade, você vai se sentir desconfortável, você vai sentir mal, você vai sentir, na verdade, um certo solidão, um bad, um desânimo. Só que eu comecei a repensar na época que eu não tinha celular ainda, pré-adolescente, porque naquela época eu não tinha Instagram, TikTok, no máximo que tinha é Orkut, mas eu não tinha. Porque eu nem mexia no computador direito. Então, naquela época, eu fiquei pensando, o que eu fazia naquela época? Naquela época, eu não tinha nem ansiedade, eu era tão feliz, sabe? Eu fiquei pensando, o que eu fazia naquele momento? Aí que reconheci que naquela época eu só vivia o que podia no meu alcance, que me gerava vontade naquele momento. Naquele momento eu era feliz com tudo que eu tinha, com a vida que eu tinha. Lógico, eu tinha desejo de, nossa, eu quero esse jogo, eu quero esse brinquedo, mas, tipo, não era a mesma coisa que eu sinto hoje em dia, sabe? Que por não ter aquilo, me afetava de forma, assim, insatisfação, sabe? Naquele momento, se não tinha, não tinha. Eu quero, mas isso não me afetava ao ponto de me deixar ansiosa ou mal, assim, sabe? Então, por isso também eu reparei, assim, que para criar um novo hábito, sempre vai ter um parede de desconforto. Porque é algo que você não tá acostumado a fazer. Então, seu cérebro, ele vai começar a tentar te puxar de volta para aquele que tá acostumado. Porque mudar o hábito requer uma energia, né? Você tem que estar consciente toda hora mandando para fazer aquilo que não tá acostumado. Então, seu cérebro, ele tenta impedir isso porque seu cérebro é preguiçoso, né? Assim, preguiçoso, tipo, ele não quer gastar energia para sobrevivência, entendeu? Então, por isso você tem que vencer esse momento de estagnação. Então, no começo, realmente vai ser desconfortável, porque você tá tão acostumada com entretenimento, diversão, né, coisas legais, o que você consumia, e do nada
você fica sem nada pra distrair e você tem que encarar o momento agora sem entretenimento, sem aquele coisa assim, uau, vai ser chato. Você vai olhar pra janela e fala, mano, o que eu vou fazer agora? Só que ontem, passando o dia inteiro assim, eu comecei a reconhecer que quanto mais eu me acostumar com isso, né, de estar presente com menos distração, eu vou conseguir retomar aquela sensação de encontrar os prazeres no momento presente. Ontem mesmo eu não tinha intenção de cozinhar, só que naquele momento me gerou uma vontade de comer carne de panela. E geralmente eu fico com preguiça, porque eu tenho medo de usar panela de pressão. Na verdade, eu não sabia usar muito bem panela de pressão. E como eu tava ontem sozinha, eu ia deixar e comprar as coisas e comer em casa. Só que eu tava tão no tédio que eu decidi cozinhar. E eu aprendi a usar a panela de pressão. Mais uma conquista que eu tive graças ao tédio. Enfim, né? A mensagem que eu quero trazer aqui agora, eu não tô querendo dizer que, usar rede social é veneno, você tem que parar de usar. Tipo, não. Tudo é em equilíbrio. Rede social também é muito bom quando você sabe usar ou quando você tá consciente no que tipo de conteúdo você consome e pra que você quer consumir. Quando você fica muito na toa, só explorando assim a tela, aí sim é desperdício e distração. E quanto mais você tá se distraindo, mais distante você se torna do presente. E quando você encara com o presente, você se sente desconfortável. E logo você foge de novo na distração. E assim você fica cada vez mais viciado, cada vez mais dentro daquele mundo de ilusão de rede social. Excesso de distração vai te gerar mais ansiedade, mais ilusão, mais expectativa na vida e mais desgosto e insatisfação na vida real. Todo mundo vê as coisas na rede social e acha legal, acha bacana e isso gera desejo. Aí você compara com a realidade que você tá e você se sente insatisfeita porque você não tem aquilo. E isso é muito desrespeitoso com você mesma, sabe? É a mesma coisa você falar pro outro, tipo, nossa, sua vida é tão chata, né? Porque você não tem tal relacionamento, porque você não tá viajando, porque você não tem aquele carro, aquela bolsa, aquela maquiagem, aquela coisa. Tipo, enfim, é a mesma coisa isso, só que você faz com você mesma. Então agora, nesse momento, minha missão é desfazer das distrações e ficar cada vez mais presente. E eu sei que no começo vai ser muito chato, vai ser muito desconfortável, entende? Mas eu decidi encarar com desconforto porque eu sei que um dia esse tédio vai se tornar cada vez menos. Porque eu vou começar a apreciar cada vez mais o presente. E quanto mais você estiver presente, você vai começar a reparar nas coisas que você pode fazer, que precisa fazer no momento. E aos poucos você vai fazendo. E quanto mais você age, a sua realidade de fato vai mudar. E isso que é viver. Não é só ficar scrollando a tela e pensar, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser assim. E só ficar no pensamento e não agir. Porque em vez de agir, você fica lá, scrollando. E continuando insatisfeita na vida. Só acumulando aquele desejo, aquela expectativa. E na realidade você não faz nada, perdendo mais de metade do dia só na tela e alimentando ainda mais o seu desejo e fazendo com que se sinta insatisfeita na vida real. É looping de desgraça. Você mesmo tá fazendo com que sua vida se torne uma vida insatisfeita. E isso vai gerando mais vazio e vai gerando ansiedade, enfim, cria um looping desagradável, né? Então, por isso eu decidi desapegar da rede social e praticar mais estar no presente e encarar com esse tédio que no momento agora é realmente desconfortável. Por mais que eu tenha muitas coisas que eu posso fazer, que eu devo fazer, que eu preciso fazer, não dá vontade de fazer. Só que de alguma forma eu preciso tirar aquela força e fazer, senão eu vou ficar aqui parada assim, entende? Aí por isso que a gente foge no quê? No rede social, na distração, pra não ficar assim parado. Alguma coisa faz, né? Só que esse negócio não agrega em nada na nossa vida, só desgasta. Então, é sobre relembrar o quanto é bom a vida, o quanto que a sua vida é maravilhoso. Estar presente é lembrar disso, que não falta nada. A sensação de falta gera porque você mesmo cria isso. Porque você cria que precisa de algo, precisa de mais, precisa disso, precisa de aquilo, e gera essa sensação de incompleta, de vazia. Mas se você parar, né, um pouco, sair um pouco dessa distração e encarar mesmo agora a vida, você vai ver que, tipo, sua vida tá bem, tá legal. Lógico, pode ser que tenha algum problema, mas daí que tá. Quando realmente tiver problema, você vai conseguir enxergar isso e logo chegar numa solução, né, do que eu preciso fazer agora. E você vai e faz. E assim você vai
melhorando na sua vida, né, de fato. Só pensar não muda nada. Só saber não muda nada se você não agir. Então, completude, ele não vem só no simples solitude, né, de ter um momento com você. Você tem que estar presente naquele momento. E estar presente, na verdade, é bem mais complexo do que parece. Porque não é só fazer. Você tem que estar totalmente naquele momento, ao ponto de não sentir falta mais de nada. Então, se você faz as coisas que você continua sentindo incompleta, quer dizer que você não está presente. Porque você está sentindo falta de alguma coisa que não está no presente. Então, tenta refletir um pouco sobre, será que realmente eu tô presente? Será que eu não tô distraindo muito e criando expectativas e esperanças e acabo comparando isso com o que eu tô vivendo agora? E assim eu sinto falta, né, incompleta, insatisfeita, e essa sensação me gera ansiedade e acaba fugindo ainda mais na rede social por causa disso, em vez de lidar com aquilo, em vez de encarar com a sua vida de fato e mudar, fazer as coisas pra mudar, sabe, pra melhorar. Ponto pra refletir. Bom, o vídeo de hoje é isso. Vamos praticar mais estar presente, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é chato, é desconfortável, é tédio, mas lembre que quanto mais você acostumar com o presente, você vai sentir um alívio, você vai sentir mais leve sobre a vida. Porque para e pense, quanto menos informação você tiver, tipo, quanto menos contato você tiver sobre a vida das outras pessoas, você não sente que você ia se sentir mais leve? Se você não tivesse contato com aquele conteúdo daquela pessoa que sempre viaja, ou com aquele conteúdo daquela pessoa que sempre posta coisas bonitinhas de casal. É legal, mas se você não tivesse contato, se você não soubesse desse tipo de conteúdo, não sente que talvez você se sentiria mais leve e mais feliz com a vida que você tem? Quanto menos coisas pra você se comparar, mais feliz você vai ser com quem você é. Entende? Não sei se dá pra entender, mas é isso que eu comecei a sentir. Completude vem de você. Você tem que se sentir bem com você mesma, e para você sentir bem com você mesmo, você tem que parar de comparar com outras pessoas. E rede social é só comparação. Se você consumir de forma não adequada, só vai ser a ferramenta para se comparar. Entendeu? É mais comparações que você vai gerando, e mais insatisfeita você vai ser com você mesma, e mais vazia você vai sentir, e mais ansiedade você vai sentir. E assim você vai se colocando no looping de desgraça. Então, vamos refletir um pouco como que você está lidando com rede social e também em relação a estar presente. No resumo, completude vem, quanto mais você estiver presente na sua vida e menos na vida das outras pessoas, e menos distrações, mais você vai se sentir feliz, mais você vai se sentir viva. Quanto mais atenção, né, presente você se torna, mais completa você vai sentir, mais satisfeita você vai sentir com a sua vida. E isso gera completude. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não estivesse se inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!